É um trecho, Sermão do Monte. Chega o final do ano e a gente fica assim dizendo: meu Deus, que resumo vamos fazer para a igreja? Que balanço vamos fazer para a igreja? E é o Senhor quem sempre traz, sempre alimenta o seu povo. E é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 34. Esse é um texto muito conhecido, e não estranhe que você esse texto, que texto é esse? Texto que nós conhecemos muito bem. Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão assim, acompanhando na Bíblia ou na projeção, e já vá se deleitando naquilo que o texto santo diz. Assim diz a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequenina fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Fale conosco, Senhor, por meio de tua palavra neste momento. Enche o nosso coração das verdades do Senhor, daquilo que necessitamos ouvir de ti. E abençoe esta igreja, para que as ansiedades não tomem conta de nós, mas que possamos em tudo entender a graça de Deus dominando nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não tem como não fazermos uma retrospectiva sempre a cada final de ano, não é verdade? Nós olhamos e ficamos vendo o que foi que deu certo, foi que deu errado, aquilo que nós poderíamos ter sido melhor. E nós ficamos, às vezes, em algumas situações, nos culpando, né? Assim, mas como eu poderia ter sido melhor? E às vezes também nos regozijamos, nos alegramos. Esse, para a nossa igreja, foi um ano de grandes bênçãos, grandes lutas, grandes desafios. Mas por que não contemplar a alegria de termos essa construção durante esse ano, não é verdade? Do dia 8 de maio até o dia 10 de junho, estávamos aqui todo dia. Eu sei porque cavei 35 colunas aqui. Os irmãos brincam que eu ficar idoso e falando que cavei. Aí os irmãos dizem assim: pastor, mas só são 33. É porque teve duas que me fizeram cavar errado lá e eu enterrei, lá na frente. Ainda teve esses contos. São alegrias, são lutas, são desafios, mas são bênçãos. Se os irmãos estiveram aqui no período de construção, perceberam que foram dias desafiantes.
as irmãs da safra tiveram folga, era merenda de manhã e de tarde, era uma escala, era trabalho para um lado e para o outro, os homens, a cozinha lá não podia parar. Estou falando isso de um mês de atividade, mas desde o começo do ano que nós já estávamos preparando, nos projetando para como seria esse mês intensivo. Foi tudo muito bom. Alguns irmãos olharam de longe, cansaram menos, mas alguns se afadigaram mais do que outros, de fato. Ninguém é melhor do que ninguém por fazer isso ou por não fazer isso. O que nós estamos dizendo é que, se nós formos contar as histórias, elas sempre vão tendo momentos bons, desafiadores, em alguns momentos tropeçamos, mas assim é a vida. Na sua família não é assim também? Diga se não tem altos e baixos lá, se tem dias que só alegria, motivo de sorrir, mas não tem dia que dá vontade de esmurrar a parede, né? De tomar um banho gelado em vez de um banho quente para esfriar a cabeça. Tem dias que bons, mas tem dias maus. Mas não é isso que a palavra de Deus também nos diz? Então, a nossa vida, ela vai passando de anos e anos, e os desafios sempre vão estando lá diariamente. Amanhã já é primeiro. Ah, se os boletos desaparecessem, né? Ah, se as lutas, de repente, aquilo que nós temos, o 2024 vai ser bem melhor, e está bem ali, a menos 2 horas, é capaz, pela graça de Deus, estamos aqui reunidos quando Ele entrar, seremos os mesmos desafios, mesma luta. Por isso que esse texto, que eu queria conversar com os irmãos hoje, eu queria falar dele para a gente correr um pouquinho mais devagar. Eu estava uns dias desses, eu vi, entre uma programação, um comercial, e eu precisei ouvir algumas vezes para entender e aí depois assimilar. Veja só como eu sou meio lento. Começar a falar, não leve sua vida na velocidade 2. Aí não sei o que lá, falar velocidade 2, velocidade 2, velocidade 2. Que velocidade 2 é essa? Aí eu, será que esse comercial não está querendo falar desses negocinhos aí de celular que a gente escuta? Irmão, me mande um áudio de 5 minutos e eu estou lá na velocidade 1. Mas você aguenta, pastor? A vida é assim, irmãos. Para que rapidez? Mas não estão ficando impacientes, estão ficando impacientes. E quando é o irmão que manda o áudio para a gente, o som já é lento, pausado, que a gente dá vontade de dizer, cadê a 3? Mas a gente escuta no 1, no e-mail, né? Para dar um desconto também, para não ficar tão assim. Mas eu falei só para dizer, irmãos, como nós, por nada, ficamos impacientes. E se a gente às vezes não aguenta ouvir o irmão 1 minuto, 2 minutos, numa velocidade normal, o que dizemos de sentar na calçada, conversar com os vizinhos, espalhar a vida, contar anedotas, ouvir histórias lá de trás, lutas e desafios? Enquanto li esse texto, eu fiquei imaginando o quanto nós estamos precisando, talvez, ir mais devagar. Pastor, mas não, pesando é correr, é andar mais rápido. Eu acredito que nós precisamos ir a passos mais sossegados.
mais tranquilos, mais calmos. Eu falei para os irmãos de um livro, dos livros que gostei muito, alguns conhecem, que chama Reset. Entre 2024, apagando meio monte de coisa que você não precisa ter. Talvez para que algumas das suas promessas sejam efetivadas, é preciso que você apague meio monte de coisa. Tira um monte de coisa do seu coração, um monte de preocupações que talvez nem precise você ter agora. Mas se apegue ao Senhor. E o nosso convite hoje é: eu sei que a gente fala no ano que vem, mas é amanhã. Procure viver mais calmo, enfrentando as ansiedades da vida. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. E o texto aqui, lá no sermão, Jesus conversando com os seus discípulos. Eu não sei que tipo de preocupação ele já estava vendo ou imaginando que os seus discípulos iriam passar, mas ele começa a desafiá-los a não ficar ansioso. O motivo aqui são 3 assuntos específicos e básicos. O motivo aqui é comida, bebida e roupa, e vestuário. São coisas preocupantes. Eu até fico imaginando se a preocupação nos está levando diretamente à obra missionária. Porque às vezes o missionário na obra ele vai ficar preocupando o que é que ele vai vestir, o que é que ele vai ter no meio do caminho, o que é que ele vai comer. E quando Jesus enviava os seus discípulos, lembra da missão lá dos 70, Jesus disse: vocês não vão se preocupar não vão levar nada. Não vão levar nada para esse trabalho, a não ser uma bolsinha. Mas não leve comida, lá vocês vão ser sustentados. Jesus está dizendo, o povo de Deus, a preocupação com o básico, não é aquilo que deve tomar toda a nossa vida. Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, ele diz que aqueles que querem ficar ricos, eles vão cair em ruínas. Não estou dizendo que você não lute por dias melhores, mas se o seu foco for o dinheiro, se o seu foco for os bens, sempre, por mais que você consiga o dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Sempre vai querer mais, nunca vai ser suficiente. Talvez o texto está nos falando disso. Por isso que a primeira coisa que o texto nos leva a entender aqui é: então qual deve ser realmente a minha compreensão da vontade de Deus para mim? Olha o que o Senhor diz. A primeira coisa é: não fiquem ansiosos pela vossa vida, quanto que você vai comer ou beber. Aí o texto vai dizer: não é a vida mais importante que essas coisas? Talvez você deva, a primeira coisa é parar para pensar e dizer: o que é mais importante e menos importante na minha vida? Para o ano que vem, o que eu vou considerar mais importante e menos importante? O texto aqui vai dizendo que a vida é mais importante do que aquilo que a gente busca para viver. Ah, pastor, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que conquistar. Ah, você não gosta de dinheiro? Tem gente que ainda até ameaça a gente com isso. Quem é que não gosta, irmão? E o texto aqui não está falando nada contra o dinheiro. O texto aqui não está falando nada contra a riqueza. O texto aqui não está falando nada contra você trabalhar. O texto está falando é de você fazer da sua vida, seus propósitos, aquilo que é material. Se o forte da sua vida, se o foco da sua vida for: em 2024 eu quero ficar rico, em 2024 eu quero realizar todos os meus sonhos, você está errado. Talvez você deva começar pensando o seguinte: em 2024 eu quero cumprir aquilo que o pastor tem falado de trazer uma pessoa aqui para a igreja. E para isso eu preciso orar mais, para isso eu preciso santificar mais, para isso eu preciso estar mais prostrado aos pés do Senhor. O que é mais importante? O que é mais importante? O que muitas vezes na nossa vida nós usamos justificativas? As minhas coisas sufocam aquilo que é de Deus, aquilo que é para mim, às vezes
Tira o tempo daquilo que é para ser do Senhor constantemente na minha vida, não de forma acidental, mas às vezes é uma rotina. Não tenho tempo para Deus, tenho tempo para o Senhor, tenho tempo para as minhas atividades, para as minhas coisas, porque afinal eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso ter meu sustento, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. E o Senhor diz: será que é mesmo? Será que é mesmo? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Perceba que o texto aqui não está dizendo trabalho, não busca assim, não. É que não seja o seu foco em coisas materiais. Não seja o objetivo da sua vida esse. O objetivo é você zelar pela sua vida na presença de Deus. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O interno, aquilo que é interno, aquilo que é espiritual, não é mais importante do que aquilo que é externo? É isso que Jesus está dizendo. Aquilo que está lá dentro de vocês não é mais importante do que aquilo que externamente, aquilo que os outros veem, aquilo que os outros veem. Jesus, falando a certo momento para os fariseus, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Interessante que a gente lê e não entende muito, mas o que é isso? Sepulcros, muitas vezes, lá na Jerusalém, eram feitos em cavernas. Sepultavam, às vezes, os mortos dentro de cavernas. Só que de longe você olhava aquelas pedras, era a coisa mais linda. Mas lá dentro tinha o quê? Cadáveres. Às vezes, nos preocupamos tanto com o externo. E eu não estou dizendo que a gente deva andar maltrapilho. Estou dizendo que a gente faça volta para não comer mais. Embora hoje deve todo mundo comer menos, né? Mas nós precisamos aqui. Procure entender o que tem sido mais importante na sua vida. Se é aquilo que é externo ou aquilo que está lá no seu coração. Que está lá no seu coração. Outra coisa que o texto nos leva é, versículo 26, eles nos levam a entender o que as obras de Deus ao redor, para exemplificar ou para levar-nos a confiar no que Deus propõe para nós. Porque às vezes a gente fala isso aqui, e o que é que passa no nosso coração? Pastor, você está dizendo isso aí, mas se eu não ralar, eu não vou ter pão de cada dia, não. Se eu não trabalhar, se eu não fazer isso, mais uma vez eu digo, o texto aqui não está falando nada com você não trabalhar, com você não ralar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é de você querer conseguir as coisas com suas próprias forças, com seus próprios méritos, e esquecendo de que toda boa dádiva é dada por Deus. Não é o seu trabalho. Tem que trabalhar e trabalhar, porque o Senhor disse que é o meio que nós temos para sustentar é o trabalho. Mas o Senhor diz o seguinte para nós: vocês estão inquietos com comida, bebida e vestuário. Aí ele coloca dois exemplos, que são as aves e os matinhos do campo, os lírios. Aí ele disse assim: olhem os passarinhos. E sabe, eu vou fazer, parece brincadeira, mas vocês não levem não. Nem olhar a natureza nós temos tempo mais. Vocês já perceberam? Nem sentar um pouco assim e olhar os pássaros voando nós queremos fazer mais. Pastor, isso é besteira. Ninguém mais tem tempo para isso, para olhar a natureza, para olhar as coisas. Por isso que nós às vezes esquecemos de o Deus. Quando a gente fala assim, Deus criou a natureza, aí as pessoas dizem: que natureza? Que natureza? Ninguém observa, ninguém contempla.
pessoal hoje, para ver se o pessoal olha mais um pouquinho para a lua, todo mês coloca uma cor nela agora, vermelho, azul, verde, para ver se o pessoal começa a olhar para a lua. Porque até isso ninguém olha mais. Ninguém contempla mais a criação de Deus. E o Senhor está dizendo: observem a minha criação. Olha os passarinhos. Eles estão aí, eles voam, eles andam. Eles não plantam um roçado. Eles não estão preocupados com nada. Eu sustento eles. Eu cuido deles. Observem os lírios lá no campo. Cai uma chuva e eles ficam as coisas mais lindas, de tal maneira que nem Salomão, em toda a sua glória, pode ser comparada à beleza da simples criação natural do Senhor. Mas vem sol, seca e eles não servem mais para nada. Depois nasce, cresce de novo, e o Senhor: eu vou dando vida a essas coisas. Aí vocês estão preocupados com o que vão comer e o que vão vestir. Aí o Senhor diz uma coisa que nós devemos prestar atenção. Vocês não pararam para perceber ainda que vocês são mais importantes para mim? E se eu cuido da vegetação, se eu cuido das árvores, não vou cuidar de vocês? Confie em mim, homens de pequena fé. Então, segunda coisa aqui dessa vida ansiosa que nós devemos combater é: confie na graça de Deus. O Senhor vai nos sustentar. Pode até não ser do jeito que a gente imagina. Ah, pastor, mas eu queria ter mais dinheiro para ajudar a igreja, eu queria ter mais bens, eu queria ter... Isso, quando alguém falar assim, será que era para ajudar a igreja mesmo? Irmãos, o Senhor não precisa de mais dinheiro para a sua igreja. O Senhor precisa de corações quebrantados. E aqueles que são de coração quebrantado nunca vão dar dinheiro para a igreja. Eles vão honrar ao Senhor com o que Deus lhe dá generosamente. Nem assim. Porque o Senhor é bom. O Senhor está dizendo: vocês acham que eu gosto mais de passarinho do que de vocês? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? O Senhor zela por nós. O Senhor cuida de nós. Versículo 26, finalzinho: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Porventura vocês acham que eu considero as aves mais importantes para mim do que vocês? Eu cuido delas, não vou cuidar de vocês? Lembra quando Jesus subiu aos céus? Mesmo Mateus aqui no capítulo 28, ele diz: e eis que estou convosco até a consumação do século. Vão lá pregar o Evangelho. Não se preocupe com comida, com bebida, nem com vestuário. Não pregar o Evangelho, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Não se preocupe. E dentro desse texto, desse contextozinho, desse segundo ponto, tem o versículo 27 que nos diz: vocês pensam, ou vocês imaginam, que a ansiedade de vocês vão fazer vocês terem uma vida mais prolongada? O texto diz: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu já falei para os irmãos que às vezes a gente quer fazer esse côvado, esse palmo assim, né? Para cima. Esse meio metro para cima, né? Não é. É o curso. Quando você entra, vai assim ou vai assim? O que o texto está dizendo é: a ansiedade de vocês, qual de vós, por ansioso que esteja, vai fazer com que você caminhe por vocês mesmos meio metro para frente. Se nós não conseguirmos fazer isso com nossas forças, com as nossas inquietações, quanto mais sustentar nossas próprias vidas. Então, meus irmãos, 2024 vem aí. Não dependa de suas próprias forças.
fique ansioso. Coloque a velocidade 1. Tenha calma. Pastor, não tenho tempo. Invente tempo. Descanse seu coração. Sente na cadeira. Pegue uma fruta enquanto vai ouvindo alguém. Talvez é uma coisa importante que um amigo seu tem para falar com você e precisa encontrar você em paz, um coração tranquilo, sossegado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? A vossa alma. Tranquilize o coração. Para que pressa? Para que correr muito? Ontem eu conversando com a minha esposa, fazia tempo que a gente falava em comer churros. Eu não consigo entender como é que um churro aumentou tanto de preço. Misericórdia. Aí eu disse assim, não compro de jeito nenhum. Não compro de jeito nenhum. Porque a família é grande. Tem que ser 5 churros, R$5 cada. Eu me sei com 25. 25. Se nem estiver junto, lá vai, mais 1, 2, 3, não sei quanto, aumenta. Mas vai a conta aumentando. Irmãos, e aí às vezes a gente deixa de comer uma coisa que a gente gosta, de dar uma coisa para o nosso filho que ele gosta. Aí, uma besteira, você gasta R$25 que não sabe quando foi, não serviu de experiência nenhuma para a sua família, para nada. Para nada. Além disso, está aproveitando esses dias meus, diz que eu estou bem, estou bom, estou meio gastador. Mas não é. Sabe o que foi que eu entendi uns dias desses? A gente chega no final do ano, meio cansado do ano, todo mundo, da rotina. Aí eu pensei assim, pois será que eu preciso mesmo deixar? Resetar algumas coisinhas aqui, calmar alguma coisinha para ali, cuidar melhor da minha família, dos meus filhos. Porque eu não posso acrescentar 1 palmo, 2 palmos na frente. Deus é quem cuida de nós. E o amanhã pertence a Ele. Descanse um pouco mais, irmãos. Não corra tanto. Não guarde para coisas que você pensa, imagina que vai acontecer. Uma coisa que você pode ver hoje, sua família. Não exagere. Não fuja dos seus limites. Mas descanse o coração. Descanse o coração. Porque nós não podemos acrescentar nada ao curso da nossa vida. Finalizando, os versículos 31, ele vai dizer o seguinte: por isso, no dia a dia, na jornada, não fiquem inquietos dizendo, que comeremos? Isso aqui não tem como nós não tropeçar nela. Quem é que não pergunta às vezes para a patroa, qual o almoço amanhã? Ou para a mamãe, né? Ou para o marido, né? Perguntar, o que é que nós vamos almoçar amanhã? O que é que comeremos amanhã? É claro que é uma pergunta simples, que a gente costumeiramente faz, mas me mostra nessa simplicidade uma certa preocupação com o amanhã que nem chegou. Eu queria que os irmãos entendessem, aqui o texto está dizendo, irmãos, deixa quando a gente acordar amanhã, nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Mas agora, não vamos ficar inquietos, perguntando o que vamos comer, vamos beber. Talvez alguns irmãos já ficaram inquietos, e agora, como é que vai assar carne se choveu? Não tem problema, irmãos. Se não der para assar carne,
Todos os cultos de domingo, nós terminamos o culto, tomamos um café, vamos para casa e não estamos vivos. Para que a gente fica, vocês não estão entendendo? Para que a gente fica inquieto sem necessidade? Então o texto está nos dizendo agora, nós finalizando, é que nós temos que realmente exercitar esse processo contra a ansiedade. Não basta só falar, porque está lá na cabeça nossa. Enquanto eu estou falando aqui, eu não estou imaginando que todos os problemas estão saindo da cabeça de vocês, que eu não sou nem mágico. E não é isso que nós temos que exemplo para vocês. Eu não estou dizendo que enquanto eu falo aqui, olha, o pastor está 100% tranquilo, nada de preocupação, nada. Que nem Paulo, estou dizendo, estou falando aqui de tranquilidade, mas lá no meu coração, sobre mim, pesa a responsabilidade sobre a igreja de Deus todo dia. Mas como é que nós vamos fazer isso sem paz no nosso coração? Sem andar mais devagar, sem compreendermos os passos uns dos outros, não é verdade? A dinâmica um do outro. Então nós temos que entender. Por isso, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí eu sei que nós olhamos muito para o versículo 33, mas o versículo 32 é chave nesse texto. Olha o versículo 32. Porque os gentios, os ímpios, é que pensam desse jeito. Aí aqui Jesus faz uma separação. Senão, nossa vida, nós ficarmos correndo demais só com aquilo que é material, com aquilo que é físico, com aquilo que atende só minhas necessidades, jamais atende às necessidades do próximo, jamais atende à necessidade da igreja, só atende às minhas, só atende às minhas. O Senhor vai dizer, você pode até fazer desse jeito, mas eu quero dizer a coisa, os gentios é que pensam desse jeito, não um servo de Deus. O servo de Deus, ele tem alguns critérios diferentes. Aí ele diz esse versículo aqui, irmãos, que nós deveríamos ler todo o tempo, a segunda frase desse texto, que diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe de que nós precisamos de alimento? Sabe. O Senhor sabe que nós precisamos de versos? Sabe. O Senhor sabe que nós precisamos de água para beber? Sabe. Ele está dizendo, não precisa vocês buscarem isso como foco principal da vida de vocês. O vosso Pai, Ele sabe que vocês precisam disso. Ele sabe. Então, irmãos, talvez vocês tenham um monte de necessidades aqui, que nem nós não precisamos saber. Talvez é sua e de Deus, mas Ele sabe que você precisa. Precisa você dar nem um jeitinho, não. Precisa você querer ajudar Deus nas suas necessidades, não. Você não consegue nenhum meio palmo no curso. Então não precisa você ajudar a Deus a cuidar da sua vida. Não precisa. Ele sabe de suas necessidades. E Ele cuida de nós. Não tem dúvida. Ele cuida de nós. Ele cuida. Por isso o texto nos convida. O que é que a igreja deve fazer? Busque, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Seu reino e a sua justiça. Qual deve ser a prioridade da nossa vida? O Senhor. O que nós fazemos promove a justiça, promove o reino de Deus. Se minha vida, se minha busca diária, ela promove o reino e a justiça de Deus. O que é que você tem feito em 2024? O que é que eu tenho que fazer em 2024? Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, quem foi você aqui nessa igreja em 2023? Qual o seu envolvimento? As suas lutas diárias? Qual o tamanho do seu vigor? A sua constância? Eita, pastor, eu fiquei a desejar muitas coisas. Dá para melhorar. Eu vou melhorar em 2024.
não diga. Melhor. Porque às vezes você acaba fazendo bem muito de promessas e que não está lá no seu coração. Por isso que o Senhor está dizendo aqui: não preocupe com vestes, comida ou bebida, que Ele sabe que você precisa, mas preocupe como está o seu coração. Seu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas aqui? Comida, bebida e alimento, e vestuário. Não se preocupe, vai ser acrescentado. Ah, pastor, eu não pude comprar uma roupa nova, usa a velha. Meus amigos estão tudo de roupa nova. Não tem problema. Não vá se endividar comprando o que você não pode pagar. Não. Agora, se você pode comprar 10 roupas novas, compre. Mas não acho que está mais bonito que quem não comprou, não. Porque tudo é o sustento de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós não devemos ser vistos pelo nosso externo. Nós não devemos ser qualificados pelo nosso externo. Nós não devemos ser medidos por aquilo que eu aparento mostrar. Mas o Senhor vê. Está lá no nosso coração. E o quanto é a minha contribuição ao seu reino. E o quanto eu vivo segundo a sua justiça. Deixe que o Senhor acrescente na sua vida essas outras coisas. Não é desesperadamente focando nelas, não. Trabalhe dignamente, honestamente, busque o seu pão de cada dia, procure melhores dias de vida para você. Não, o cristão não pode também viver isso, olha, porque tem gente também, irmãos, que vê os outros crescendo, fica lá morrendo de preguiça, não trabalha, não faz nada, aí vê os outros crescendo, trabalhando, fulano, só quer coisa. Não, fulano, está trabalhando, você está só olhando, não é verdade? Trabalho, porque você trabalhando, você vai pensar no reino de Deus. Agora nós pensamos no reino de Deus, na nossa fidelidade, no nosso compromisso com Ele, entendendo que tudo o que temos é dele. Eu estou falando de dinheiro, estou falando da sua saúdezinha, ou da sua gripe, tudo é ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pensa que o Senhor só dá para nós a saúde, né? Não é? O Senhor quiser nos fuzilar agora, Ele faz. Que a morte e a vida estão nas suas mãos. Por isso que Ele diz: eu não posso acrescentar um côvado ao curso. Que esse ano, 2024, quero que você pense nessas duas palavras aqui nesta noite. Pense mais no reino de Deus, na sua justiça. Deus lhe abençoou esse ano? Deus sustentou sua vida? E como foi sua contrapartida? Vou usar essa palavra, mas como foi sua vida diante de Deus? Você pensou no reino? Ou pensou só em você mesmo? Ah, Senhor, o Senhor sabe. Sabe. Pense no reino. Isso aqui vai passar. Nós temos uma serra todinha para evangelizar. Estamos com o coração desejoso de começar a abrir um trabalho agora em Frecheirinha. E eu fico imaginando que nós aqui de Tianguá nós poderíamos abrir esse trabalho. E às vezes o pastor reconhece que às vezes ele tem uma fé bem pequenininha, que às vezes olha, será que vai dar certo? Será que os irmãos vão comprar ideia? Será que está todo mundo pensando no reino? Será que está todo mundo pensando na obra de Deus? Ou não? Não fique ansioso.
Fique ansioso não, Mateus. Talvez você meio fique pensando, pastor, esqueceu. Esqueceu não. É porque tem hora que ao invés de eu ficar falando com vocês, eu fico importunando os céus primeiro. Façam isso também. Façam isso também, irmãos. Que cada um de nós aqui dessa igreja pode pensar no reino dessa região. Vamos pensar nisso? Vamos baixar nossas cabeças. Eu quero que você, sinceramente, lá no seu coração, faça uma retrospectivazinha desse ano. E veja se como foi você com o Senhor. Aí faça mesmo, bem feito. Faça aquele examezinho meia boca, não. Faça um exame bem feito. Fazendo esse exame, diga assim, Senhor, onde é que eu posso pensar melhor no teu reino aqui nesta cidade? Onde é que eu posso ser mais útil no teu reino aqui neste lugar?